Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje é dia de Vasco. Eu não vou falar aqui que é dia de clássico, porque para mim Vasco e Botafogo é um jogo normal. E ainda além, o Vasco tem que vencer essa partida. É obrigação hoje o Vasco vencer dentro de São Januário, porque uma derrota do Vasco acaba matematicamente confirmando a permanência na Série B de 2022 e uma vitória do Botafogo confirma o acesso deles dentro da nossa casa, dentro de São Januário, e é isso que realmente os torcedores do Botafogo querem. Então hoje a vitória é obrigação. E para aqueles que ainda sonham no acesso, essa vitória é importantíssima, porque o Vasco ainda tem 5 partidas restantes, essa do Botafogo e outras 4 contra Londrina, Remo, Vitória e a equipe do Vila Nova. Ou seja, outras 4 partidas contra adversários mais fracos e da parte de baixo da tabela. Então, para aqueles que acreditam, essa vitória de hoje é importantíssima. E é claro, a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida importante para o Vasco, importante também do Botafogo. Esse jogo que vai ser um jogo grande hoje, às 4 horas da tarde. Vamos trazer tudo que vai rolar e também falar sobre outras notícias envolvendo protesto do lado de fora do estádio. Há um clima tenso, um clima quente aí por parte até mesmo do policiamento, com medo de alguma represária por parte dos torcedores vascaínos, e também trazer notícias reveladas aí a negociações sobre Fernando Miguel e Andrei, 2 atletas que podem um sair e o outro voltar ao Vasco nessa próxima temporada. Vamos trazer detalhes aí importantes para você, torcedor. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante, a sua inscrição é importantíssima aqui para o nosso crescimento, e também deixe o seu like, o seu comentário sobre o que você espera dessa partida. Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar aqui no vídeo de hoje falando sobre virada de chave, sobre essa partida. Pois o que acontece? Segundo notícias que pessoas aí que estão dentro do Vasco da Gama, dentro de São Januário, setoristas, confirmou que apesar de toda essa situação da derrota para o Guarani e realmente das poucas chances que o Vasco tem de subir à elite do futebol brasileiro, esse jogo, essa partida é tratada com uma grande importância por parte principalmente dos atletas. Ainda há uma esperança no acesso, ainda há uma esperança nessa arrancada dos últimos 5 jogos, vencer os 5, chegar a 62 e conseguir o acesso com esses 62 pontos. Então os jogadores, a comissão técnica do Fernando Diniz realmente vem tratando esse jogo com uma grande importância. Então poderemos ver o Vasco sim, muito focado e querendo a todos os 90 minutos conseguir a vitória, partindo para cima, porque ainda acreditam no acesso à primeira divisão. A gente vai falar ainda sobre isso durante o vídeo, mas antes eu quero trazer novidades relacionadas aí a atletas que são do Vasco. Primeiro, o Andrei. O Andrei, eu já vinha falado nessa semana sobre o jogador, que poderia estar de saída sobre uma sondagem do Internacional. Inclusive o portal de notícias de Bola VIP, um grande portal aqui da internet, confirmou que realmente havia essa sondagem do Internacional. Mas ontem, na parte da tarde, em vídeo lançado pelo canal Fanático Vascaíno do Fábio Azevedo, um grande jornalista aqui, realmente confirmou que não houve ainda sondagem do Internacional, mas houve sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, principalmente do Nordeste e de São Paulo. Clubes esses que não fizeram uma oferta, uma proposta formal, não oficializaram nenhum tipo de proposta, porém sondaram a situação, perguntaram sobre o contrato, quanto o André recebe, a idade, ver como está a situação do atleta com o Vasco, se vai renovar ou não, querendo entrar em mais detalhes, saber como está a situação do jogador, para aí sim, depois que tudo estiver resolvido da parte dele com o Vasco, oficializar uma proposta. O certo é, caso o Andrei não venha renovar o seu contrato com o Vasco, tem espaço sim em qualquer outro clube do futebol brasileiro, inclusive vários, volto a repetir, já fizeram proposta pelo atleta. Um atleta novo, de 24 anos, que pode render sim, sem dúvida nenhuma, em qualquer outro clube. Qualidade ele tem, mas infelizmente não vem rendendo muito no Vasco. Agora é esperar a diretoria para ver o que será feito. Renova com o Andrei ou deixa ele sair de graça. Mais um cria da base do Vasco da Gama saindo de maneira gratuita. Mas é claro, vamos aguardar, vamos esperar, mas ele é sim alvo de diversos outros clubes do futebol brasileiro. E agora com relação ao Fernando Miguel. Fernando Miguel, para quem não sabe, atualmente é um goleiro do Atlético Goianiense, tem um retrospecto muito bom, assumiu a titularidade e é titular absoluto por lá. Para vocês terem noção, ele tem 45 jogos disputados nessa temporada, 6 da Sul-Americana, 28 no Campeonato Brasileiro, 5 na Copa do Brasil e 6 no Campeonato Goiano, e em 45 partidas sofreu apenas 35 gols, ou seja, uma média menor de partida por gol, de gol por partida, né?
Então é uma média muito boa e o Fernando Miguel tem contrato com o Atlético Goianiense por empréstimo somente até o final dessa temporada. Ele ainda é um jogador do Vasco e tem contrato com o Gigante da Colina, inclusive até o final de 2022. O grande problema do gol atualmente dessa Série B do Vasco, né, de tira Lucão, coloca o Vanderlei, o Raul chegou inclusive até a agarrar naquela partida contra o Remo, se tornou aí uma grande preocupação esse problema no gol do Vasco. E quem sabe esse problema não pode ser resolvido com o retorno do Fernando Miguel e ele agarrando aí numa possível Série B, uma possível Série A. É um goleiro que, apesar de tudo, tem experiência nessas menores competições, um goleiro que já agarrou em Vitória, em outros clubes sem uma grande tradição, aliás, de muita tradição, mas sem aquele gigantismo do futebol brasileiro, como clubes de Série A, né? É claro, com todo respeito, inclusive a esses clubes do Nordeste, que eu falo Vitória, que ele agarrou, e outros que ele tem passagem, inclusive do próprio Rio Grande do Sul, de clubes menores aí. Então ele está acostumado com essas competições, com Série B, e poderia ajudar muito, inclusive o Vasco, com a liderança que ele tem sobre esse atual elenco. Mas é claro, vamos aguardar. O Atlético Goianiense está fazendo uma grande força, quer a renovação do jogador. As diretorias devem sentar nessa semana ainda para resolver essa situação e o Vasco vai definir o que será feito. Se retornará, né, com o Fernando Miguel ou se vai liberar ele de vez para o Atlético Goianiense. Há no contrato ali uma opção de compra, que segundo notícias do torcedores.com em apuração, equivale aí ao valor de 1,2 milhões de reais, 1.200.000 reais. O Atlético Goianiense não estaria disposto a pagar esse valor, acha que é um valor alto, então estaria disposto a fazer uma contraproposta, envolvendo até um aumento, né, no tempo de empréstimo ou até mesmo uma troca de jogadores. Dar jogadores para o Vasco da Gama e deixar o Fernando Miguel por mais um ano jogando pelo clube de Goiânia. Vamos esperar, vamos aguardar, na minha opinião. Eu acredito sim que o Fernando Miguel seria um ótimo reforço. Quem sabe, para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, se ocorrer esse milagre dos 5 jogos, ou até mesmo na Série B, sendo uma boa liderança aí para o Gigante da Colina. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir. E agora sim, falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de entrar aí, é claro, sobre essa partida entre Vasco e Botafogo, trazer as atualizações da rodada, pois ontem entraram a campo alguns outros times. O Náutico venceu o Coritiba por 2-1, o Operário empatou com a equipe do Goiás e o Confiança venceu o Brusque. Ou seja, mais uma vez a rodada ajudando, pois os clubes da parte de cima da tabela, alguns deles acabaram perdendo. O Avaí empatou e perdeu ponto. O Náutico acabou vencendo o Coritiba, travando o líder do campeonato, e o Goiás empatou com o Operário, que é o quarto colocado da Série B, né? E é aquele que realmente está disputando por essa quarta vaga. Então, com isso, o Vasco acabou caindo sim de colocação, foi para a 9ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro e está a 9 pontos do quarto colocado, que atualmente ainda é o Goiás. Em caso de vitória, o Vasco terminará essa rodada somente, não, né? Mas terminará essa rodada a 5 pontinhos de distância do Goiás e quem sabe fazendo essa arrancada final pode terminar no G4, mas na minha opinião é muito difícil. Eu não acredito mais nesse acesso do Vasco, mas tem muitos torcedores que acreditam, então uma vitória hoje será essencial para ultrapassar o Náutico e terminar essa rodada com 50 pontos, a 5 pontos de distância do Goiás, quarto colocado, e a 7 pontos de distância do Avaí, atual terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E com relação, né, a essa confiança no acesso, o que eu falei no início, eu particularmente não acredito que o Vasco vai subir a elite do futebol brasileiro. O Vasco ainda durante 38 rodadas, 33 aliás, não conseguiu vencer 5 partidas seguidas. O máximo que conseguiu, se eu não me engano, foi 2 ou 3 partidas que o Vasco venceu. Então, para mim, dificilmente o Vasco vai conseguir ter esses 5 jogos aí vencendo de maneira consecutiva. Hoje tem desfalque importante. Então, é claro, vai ser difícil. Mas uma vitória num jogo grande como é o de hoje, que apesar de tudo eu falei no início do vídeo que não é clássico, porque para mim Vasco e Botafogo é um clássico muito diferente do Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, mas não deixa de ser, é claro, um clássico, né? Então uma vitória hoje dá uma confiança, acaba ali motivando mais os atletas, motivando mais os jogadores. O Vasco enfrenta na próxima rodada uma equipe de menor tradição, de menor grandeza no futebol brasileiro, né? Para não falar tradição, porque há grandes equipes aqui, muito tradicionais no nosso futebol, mas realmente aumenta a chance daqueles que ainda acreditam de fazer com que esse acesso aconteça. Mas são 5 partidas e necessitam de 5 vitórias. Uma situação muito difícil e realmente, para mim, não tem como acreditar. Mas os jogadores, a comissão técnica, o elenco ainda acreditam nesse milagre que poderia acontecer caso essas 5 vitórias viessem nas próximas 5 partidas. E ela pode ser iniciada hoje contra a equipe do Botafogo em São Januário. Só deixando bem claro, para não deixar essa notícia aí jogada, né? Quem trouxe
Essa informação foi o Daniel Moraes, um setorista aí do Papo da Colina, que cobre o dia a dia do Vasco, confirmando que as pessoas de dentro do clube acreditam muito nesse acesso. Porém, há um clima aí pesado, há um clima de protesto, há um clima de tensão dentro do próprio clube e principalmente relacionado ao policiamento. O policiamento possivelmente será reforçado para essa partida. Há um clima de medo ali por parte dos policiais, da diretoria, de alguns torcedores fazerem alguma coisa no entorno do estádio antes e após a partida, dependendo, né, do resultado desse clássico. Então há aí um reforço no policiamento, pois o Vasco praticamente cravou nessa última derrota para o Guarani a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Mas com relação à partida, a arbitragem, teremos Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo, um árbitro realmente muito complicado, que será auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangas e o Miguel Catânio Ribeiro da Costa. Árbitro de vídeo será o Vinícius Furlan, de São Paulo também. Ingressos emitidos, até o momento 6.192 ingressos. O Botafogo que vem também numa sequência muito boa, nas últimas 5 partidas não perdeu nenhuma, vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Vasco das últimas 5 partidas venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 contra a equipe do Guarani. Desfalque, Chay será o desfalque aí para a equipe do Botafogo. O Botafogo tem esse desfalque importante, que é o líder, é o protagonista do Botafogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou sofrendo uma lesão contra o Goiás, uma lesão muito feia ainda para quem acompanha o futebol, deve saber do que eu estou falando, um lance de fato muito ruim de se ver. Acabou sofrendo a lesão nessa última terça-feira e deve ficar de fora durante um pequeno período, mas para essa partida, apesar de ter iniciado a transição nessa última sexta, não deverá estar presente. Até o momento o Botafogo, inclusive, é a melhor defesa, isso preocupa demais o time treinado pelo Fernando Diniz, uma defesa que marcou 47 e sofreu apenas 28 gols, empatados aí com a defesa líder do campeonato, que é do Coritiba, Avaí e Goiás, todas as equipes do G4 da Série B. O Vasco vai com alguns desfalques para essa partida. Riquelme, infelizmente, levou o seu terceiro cartão amarelo contra o Guarani no final da partida, ali num lance bobo que acabou tendo, então tá suspenso. Michel e Sarrafiori lesionados, Miranda suspenso por doping e temos alguns pendurados: Germancano, Leandro Castan, Gabriel Peck, Bruno Gomes, Riquelme, Vanderlei, Juninho e Fernando Diniz são os pendurados para essa partida. O Riquelme não, né? Pois o Riquelme já levou o terceiro cartão amarelo e está de fora. Então, devido a isso, poderemos ter mudanças importantes. A entrada ou do MT ou o retorno do Zeca para a lateral esquerda no lugar que era do Riquelme, né? O Zeca poderá retornar ali para o lugar onde ele estava jogando no início da temporada e o Leonardo Matos voltar para a lateral direita, ou permanecer da maneira que terminou a partida, com o MT jogando na lateral esquerda e o Zeca ou o Leonardo Matos jogando pelo lado direito do campo. Porém, além disso, poderemos ter uma mudança no ataque. O contestado Morato, que vem sofrendo muitas críticas, pode perder espaço para o Gabriel Peck. Gabriel Peck, que não jogou essa última partida como titular, poderá estar entrando no lugar do Morato, que na minha opinião também não vem rendendo o suficiente para ser titular do Vasco. Então, com isso, poderemos ter um time, é claro, não basta especulação, a gente só consegue ver a escalação e confirmar ela 1 hora antes da partida, mas deve ir com Lucão no gol, Ricardo Graça, Leandro Castan, Zeca, Leonardo Matos, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos Gabriel, Morato, Nenê e Germancano. A escalação essa, né, segundo o Globo Esporte. Vamos lá, né, rapaziada, porque hoje é dia de Vasco, tá difícil se animar com esse jogo, tá difícil esperar uma vitória, esperar ali travar o Botafogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas é claro, a gente vai continuar acreditando, vai continuar confiando que essa vitória possa vir, porque apesar de tudo, independente de tudo, a gente vai continuar sendo até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, um ótimo domingo e deixa aqui embaixo quanto você acha que vai ser o placar dessa partida. Vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.